Fala família, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa novela. 3 vídeos novos por dia. Qual tipo de vídeo vocês preferem, de menos de 1 hora ou longos com mais de 2 horas? E boa história. Capítulo 21. O que você realmente deseja. Quando Nightingale terminou, a sala ficou em silêncio novamente, apenas o crepitar ocasional das velas acesas foi ouvido. Roland tinha uma expressão séria no rosto e finalmente teve uma compreensão geral das bruxas. A maioria das bruxas teve seu despertar durante os meses dos demônios. Isso foi, segundo a lenda, quando a porta do inferno estava aberta. De um modo geral, a idade adulta era a linha divisória para uma bruxa. Depois de 18 anos, qualquer mulher que não tivesse acordado provavelmente nunca se tornaria uma bruxa, mas as mulheres que acordaram antes tinham 18 anos tiveram que suportar uma dor, devorando seus corpos, todos os anos no dia de seu despertar. Essa dor inimaginável fez com que a voz de Nightingale tremesse claramente quando ela chegou a essa parte de sua explicação. De acordo com sua experiência pessoal, era como algo tentando sair de seu corpo. Em cada vaso sanguíneo, músculo e tendão, uma dor insuportável surgiria, e sangue sairia da pele e os olhos se projetariam para fora de suas órbitas. Se você pudesse sobreviver a tudo isso, seu corpo precisaria de 4 a 5 dias para se recuperar, mas se você não pudesse sobreviver, você não apenas morreria de torturas miseráveis, mas também seu momento de morte seria um espetáculo horrível demais para suportar. Nightingale havia testemunhado a morte de vários companheiros, seus corpos perderiam a capacidade de se sustentar e se transformariam em almôndegas redondas e volumosas. Sangue misturado com outros fluidos corporais e órgãos internos espirraria de todos os buracos possíveis, e o ar ao redor do corpo se transformaria em névoa negra. Quando finalmente tudo foi violentamente ejetado, apenas uma camada de epiderme preta e queimada seria deixada no chão. Esta foi a razão pela qual as bruxas foram consideradas como a encarnação do diabo. Ao ver essa cena, as pessoas comuns naturalmente ficariam aterrorizadas, então quem se importaria com a verdadeira causa de sua morte? Além disso, a igreja está adicionando combustível ao fogo, alegando que as bruxas estavam possuídas por espíritos malignos. Então, com o passar do tempo, as bruxas se tornaram encarnações do mal. Independentemente de como os estranhos os viam, esse tipo de tortura era real. As bruxas geralmente eram de curta duração por causa disso. Todos os anos se tornaria mais difícil de suportar, então muitas bruxas escolheriam acabar com suas próprias vidas. Quando uma bruxa ficou com 18 anos e se transformou em um adulto, a dor dos espíritos maus devoradores era conhecida como o ponto de verificação mais difícil de atravessar. Na verdade, a magia que as bruxas obtiveram antes do checkpoint não estava completa. Somente na idade adulta esse poder se tornaria estável. Após a estabilidade de sua magia, houve um aumento substancial em seu poder, e houve até uma possibilidade de desenvolver novos ramos de magia. Infelizmente, o processo de estabilidade foi muito doloroso. A dor de sentir o próprio corpo ser devorado ultrapassou o limite que as pessoas comuns podiam suportar, e muitas bruxas morreriam no dia de sua vida adulta. Roland, depois de ouvir essa explicação, ficou em silêncio por um longo tempo. Ele apenas sussurrou: nos livros antigos está registrado que as bruxas na montanha sagrada recebem a paz eterna, sem ter que sofrer a tortura do demônio. Isso é realmente verdade. Ninguém sabe disso, porque a montanha sagrada apareceu apenas nas lendas. Mas se os levarmos ao acampamento da Associação de Cooperação das Bruxas, suas chances de sobrevivência serão muito maiores. Se as bruxas não precisassem se esconder, se pudéssemos viver livremente, então a dor devoradora dos espíritos malignos seria muito mais fraca em comparação com o passado. Por um momento, Roland ficou terrivelmente perturbado. Seu plano não funcionaria sem a ajuda de Anna e Nana, mas, por causa de seu plano, precisariam assumir um risco enorme. Ele realmente não podia evitar. No final, ele disse fracamente: Anna está lá embaixo, peço para ela vir. Se ela estiver disposta, você pode levá-la e sair. Quanto a Nana, vou ter que vê-la amanhã. Obrigado pela sua compreensão, eu realmente tive a impressão certa de você. Nightingale se levantou para expressar sua gratidão. Naquela época, Anna ainda não havia dormido, então, quando Roland foi buscá-la, ela estava sentada na mesa copiando alguma coisa. Ela pareceu surpresa ao ver Roland. Quando ela ouviu que tinha que ir ao quarto do príncipe, Anna não fez nenhuma pergunta e obedientemente o seguiu até o quarto dele. Quando ela entrou na sala para descobrir que havia uma pessoa lá, a jovem estava realmente assustada. Roland pegou a mão dela e apresentou-as brevemente, e os três rodearam uma mesa redonda e sentaram-se. Então Nightingale repetiu as palavras que eles tinham dito antes: no campo, e há muitas pessoas como você, elas são suas parceiras. Isso deveria resumir seu caso, senhorita Anna. Embora você e eu tenhamos assinado um contrato de trabalho, no caso de uma situação potencialmente fatal, tenho que respeitar sua opinião. Caso você concorde. Eu não vou. Roland apagou: o que você disse? Eu disse que não iria, disse Anna na velocidade da luz para interromper a frase de Roland. Eu quero ficar aqui. Anna, eu não estou mentindo para você. Nightingale franziu a testa: eu posso sentir sua magia aumentando em seu corpo, está chegando perto da maturidade. 2 meses após o início dos meses dos demônios será o seu dia de vida adulta. Se chegarmos ao acampamento antes disso, será muito mais seguro. Anna não prestou atenção ao que Nightingale disse. Em vez disso, ela virou a cabeça e olhou para Roland. Alteza, lembra quando me perguntou se eu gostaria de voltar para a faculdade de Cal, com Nana e as outras crianças para aprenderem juntas? Roland assentiu.
Eu não respondi, mas depois você falou sobre viver como uma pessoa normal, mas eu não me importo com isso. Disse Ana com sua voz suave e natural, eu só quero ficar do lado de Sua Alteza, nada mais. Roland pensara que ele entendia a personalidade de Ana antes, mas agora ele percebeu que realmente não a entendia. Olhando nos olhos dela, ele não conseguia ler nenhuma emoção. Não houve dependência. Nem ela o adorava, ele não podia ver nada, ele só podia ver a tranquilidade todo o caminho até o fim. Ele se lembrou da cena quando se conheceram pela primeira vez. Naquela época, ela também tinha sua expressão calma. A diferença agora era que, naquele momento, o rosto dela estava cheio de vida, como uma flor que brotava. Ela ainda não temia a morte, mas agora ela não estava esperando por sua execução como da última vez. O devorar dos espíritos malignos não me matará, disse Ana com confiança, eu vou vencê-lo. Nightingale fechou os olhos e respirou fundo. Bem, já chega, entenda. Você vai sair sozinho, só assim? Roland perguntou. Não, eu tenho uma boa vida aqui. Ela puxou o capuz sobre a cabeça e se levantou. De qualquer forma, antes do final deste mês, o acampamento de demônios não vai se mover. Por quê? Roland teve uma surpresa, ela também queria monitorá-los durante o inverno. Acho que as pessoas que não experimentaram o processo da vida adulta não conseguem entender o quanto isso é perigoso. Eu mesmo estava à beira da morte de novo e de novo, eu também testemunhei a morte de meus companheiros, quando esse dia chegar, eu poderei ajudá-la. Se Nightingale encolheu os ombros. Se ela não conseguir, eu também tenho experiência em lidar com o funeral. Ela foi até a porta e pegou sua própria adaga, depois virou-se para Roland e fez uma reverência mais uma vez, dessa forma, tenho que dizer adeus. E então seu corpo gradualmente desapareceu na escuridão, como névoa, ela não deixou o menor rastro. Foi a habilidade deste Nightingale. Roland parecia pensativo, não havia nenhum som ou traço dela. Era simplesmente um assassino natural. E a partir da visão de primeira mão da técnica de arremesso de sua adaga, ele concluiu que ela definitivamente havia recebido treinamento nela. A Associação de Cooperação das Bruxas não só reuniu bruxas, mas também desenvolveu sua própria força. Ou teria Nightingale já dominado essas habilidades antes de entrar na Associação de Cooperação das Bruxas? Roland não conseguiu encontrar nenhuma informação útil a partir das informações relevantes de sua organização e das memórias do ex-Roland, mas teve a premonição de que ele encontraria essa organização absolutamente de novo, desde que seguisse seu caminho de recrutamento de bruxas. Já é tarde, você deve voltar a dormir rapidamente, Roland acariciou a cabeça da menina. Foi algo inesperado para ele quando Ana afastou a mão e saiu da sala sem dizer uma palavra. Quando a porta foi fechada e as luzes foram cortadas, ela foi envolvida por sua sombra. Ela gentilmente encostou-se à porta e seus olhos pareciam não estar mais colmos. Ana levantou os braços para esconder o rosto e sussurrou com uma voz quase inaudível. Idiota. Capítulo 22 Declaração. No dia seguinte, a chuva finalmente parou e a cidade fronteiriça tornou-se animada novamente. Muitos aldeões se reuniram na praça, conversando enquanto aguardavam o discurso do quarto príncipe. No dia anterior, Roland havia publicado um aviso sobre essa apresentação no quadro de avisos. Qualquer um que chegasse à praça e escutasse seu discurso receberia uma tigela de mingau de trigo e metade de um pedaço de pão. Para os habitantes da cidade, isso equivalia a um almoço grátis, portanto, havia muito mais pessoas aqui para assistir do que quando a bruxa foi enforcada. Quando chegou perto do meio-dia, Roland subiu para um palco previamente preparado. Diante da massa densa de pessoas diante dele, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso. Na maior parte do tempo em sua vida anterior, ele apenas lidava com monitores de computador, mesmo que ele comparecesse a uma reunião que ele estava sempre sentado na plateia para aplaudir, então encarar esse tipo de batalha era a primeira vez. Mas ele tinha que subir ao palco, se quisesse que a maioria das pessoas ficasse em Bordertown, eles precisariam de uma defesa maior e, sem motivação, todos iriam embora. Roland acenou com o braço e todos se aquietaram. Ele havia praticado essa cena muitas vezes, mas quando pisou no palco, sua boca ainda estava um pouco seca. Povo do meu território, boa tarde. Eu sou o quarto príncipe de Glycastle, Roland Wimbledon. Neste momento nos reunimos, porque há uma mensagem importante que tenho para lhe contar. 4 dias atrás o embaixador da fortaleza Longsong chegou, sua missão era receber o minério extraído. Todos nós sabemos que há um mês sofremos um acidente desastroso, o colapso da mina no declive da Montanha do Norte. Até hoje, a área de mineração não está totalmente restaurada, então não podemos produzir tanto quanto costumávamos. O resultado do acidente foi que nós só produzimos o equivalente a 2 meses no último trimestre. Expliquei a situação ao mensageiro, pois esperava que ele nos emprestasse 3 meses de comida e pagássemos o minério perdido no final do inverno, mas ele recusou. Não havia espaço para negociação, ele se recusou a deixar de lado mais comida, assim como fizeram 2 anos atrás. A multidão explodiu em alarme, claramente todos sofrendo de 2 anos atrás ainda eram lembrados. Desta vez será ainda pior. O astrólogo Longsong Strohhold me disse que desta vez os meses dos demônios serão ainda mais longos, provavelmente durando mais de 4 meses. Isso significa que, desta vez, todos nós enfrentaremos 2 meses de uma lacuna alimentar. 2 anos atrás, perdemos 20% da população. Alguém perdeu um irmão, alguém perdeu um filho, mas desta vez, quanto vamos perder? Não? Sua Alteza, você tem que nos salvar.
Alguém gritou por baixo, então mais pessoas gritaram: Sua Alteza, eu te imploro para nos ajudar. Parecia que plantar algumas pessoas na multidão, quem falaria em seu interesse era a escolha certa. Roland levantou a mão novamente, reprimindo as vozes do povo. Claro que não vou deixar o meu povo, nunca farei isso. Você pode não saber, mas a Longsongstraw envia anualmente trigo e pão para nós, e eles levaram o minério que nós mineramos, mas não é equivalente ao preço normal de mercado. De acordo com o preço de mercado, 2 meses de minério devem ser suficientes para meio ano de comida. Eu vendi o minério para o Willowtown, seu navio de carga cheio de comida logo chegará a Bordertown. Além do pão, haverá queijo, mel e carne. Por um inverno inteiro, todos podem comer o que precisam. A praça explodiu em aplausos. No entanto, isso é equivalente a romper relações com Longsongstraw, então eles não aceitarão ninguém durante o inverno. Como resultado, neste inverno, todos nós teremos que ficar em Bordertown. A maioria das pessoas tem estado na fronteira oeste da nossa cidade, lá estamos atualmente estabelecendo um muro forte. Eu sei que muitas pessoas estão ansiosas pela invasão das bestas demoníacas, mas podemos bloqueá-las. Eu quero te dizer que as bestas demoníacas não são muito mais pulgaruças que as bestas normais da floresta. Embora tenham pele áspera e carne grossa, eles não podem escalar paredes e também não podem comer pedras. Eles têm uma pele grossa, mas eles são apenas um grupo de fácil divisar alvos. Diga-me, meu amado povo, você está disposto a se esconder em Longsongstraw, vivendo em baracos e morrendo de fome a uma morte inútil? Ou sob minha liderança você protegerá seus entes queridos e seus filhos, protegendo a fronteira até o último minuto? Eu prometo, todos que ficarem até o final dos meses dos demônios e protegerem as outras pessoas da cidade na muralha da cidade receberão uma recompensa de 25 membros da realeza de prata. Se alguém se sacrificar enquanto defende a cidade, sua família receberá uma compensação de 5 membros da realeza de ouro. Sua Alteza, queremos lutar com você. Sob a orientação de seu próprio povo colocado no meio da multidão, mais e mais pessoas jurarão travar uma guerra. Vendo a atmosfera aumentar, a Roland encomendou o almoço oportunamente. Ele não esperava que todos ficassem em Bordertown. Enquanto metade das pessoas estivesse disposta a ficar, ele teria a chance de impedir que as bestas demoníacas continuassem. Asterisco. Enquanto Petrov estava devolvendo a mensagem às 6 famílias nobres, apenas para ser recebido com risadas, ele naturalmente não sabia que o quarto príncipe estava incitando as pessoas da cidade. Você disse que o príncipe incompetente realmente quer jogar fora as bestas demoníacas sozinho. Ousando construir muros antes do inverno, não sei, devo elogiá-lo por sua coragem ou zombar dele por superestimar a si mesmo. A falta de coragem de Sua Alteza Real é um fato conhecido, quando o quarto príncipe encontrou coragem. Ele é apenas idiota e nada mais. Sim, ele nem sequer tem um pedreiro, ele está apenas se apoiando em acumular pedras não polidas e colando lama molhada entre elas. Temo que esse muro de pedra amontoado entre em colapso imediatamente. De qualquer forma, é uma coisa boa. Se ele fugir para Longsongstraw, estaremos à mercê da natureza. Mas se ele morrer na cidade fronteiriça, em breve poderemos acabar com essa farsa. Depois de meditar sobre o problema, o Duque falou de repente: Petrov, o que você acha? Petrov ficou surpreso, ele não pensou que o Duque de Longsongstraw iria pedir sua opinião. Bem, eu originalmente queria manter um monopólio, contanto que pudéssemos obter o minério por 30% abaixo do preço de mercado, ainda assim ser um negócio digno para nós, mas... Sua mente calculou algumas ideias, mas Sua Alteza não pretende vender todo o minério para Longsongstraw, ele ainda está vendendo o minério por um preço 50% menor do que o mercado, o que significa, ele planeja fazer um aumento substancial na produção de minério no próximo ano. Desde que sejam capazes de aumentar a produção para o dobro dos anos anteriores, poderemos ganhar mais do que nunca. Mas ele também pretende vender sua própria produção de ferro, a produção de ferro é quente na demanda e a revenda também seria muito fácil. Mas, estes não são os pontos importantes. O que é importante? Se ele puder manter a fronteira, isso também será uma boa notícia para nós. Não teríamos que nos concentrar em lidar com animais demoníacos todos os anos, o que pode nos poupar uma enorme quantidade de gastos. Uma segunda vantagem seria que a vasta quantidade de terras entre a fortaleza e a cidade fronteiriça estará aberta para todos nós. Seja cultivando a terra ou usando-a para estabelecer novas pessoas, ambas as escolhas seriam boas. Isso poderia facilitar muito o status atual da população superpovoada de fortalezas. Petrov recitou suas ideias uma por uma e o quarto príncipe nem sempre ficará na cidade da fronteira. A luta pelo trono durará apenas 5 anos, depois de 5 anos teríamos uma cidade fronteiriça mais próspera e poderíamos incluir a cidade fronteiriça na fortaleza. Então o território da fortaleza se tornaria o terceiro maior território de todo o reino. Então, meu conselho é... Ele olhou para o Duque e disse cuidadosamente: a fortaleza deveria enviar pessoal para ajudar Sua Alteza, e nós deveríamos colaborar na defesa da cidade fronteiriça. Isso mesmo, disse o Duque, mas esses são os pensamentos de um comerciante, interessados somente em ganhos e perdas. Quando ele chegou a este ponto, ele endireitou seu corpo, seus olhos lentamente varreram a cada um dos participantes e seu tom tornou-se inspirador. No entanto, não obtive meu status de hoje pesando todos os benefícios com as perdas. Porque eu tenho que fazer negócios com uma pessoa que está fora do meu controle. Algumas regras devem ser obedecidas e, se forem quebradas, o invasor deve ser punido.
Se a cidade fronteiriça é próspera ou quebrada não é importante, o importante é que ninguém jamais pense em tirar o controle de mim, mesmo que ele seja um príncipe, ele não é exceção. Capítulo 23 Nova fonte de energia. Vamos, junte essas duas chapos de ferro, disse Roland. O dedo de Ana pressionou as costuras de ferro. Uma chama foi ejetada de seu dedo, derretendo a interface a uma velocidade visível para os olhos. Reduza o poder de fogo e comece novamente com o lado reverso. Ana acenou com a cabeça e fez mais uma vez. As duas placas de ferro foram soldadas firmemente em um ângulo de 90 graus. Roland examinou cuidadosamente a interface e descobriu que o efeito era exatamente o que ele imaginara, uma solda perfeita sem falhas. Com um pouco de polimento, os traços fluidos de ferro derretido poderiam ser eliminados. Não houve diferença com uma técnica de soldagem moderna. Muito bem, senhorita Ana, simplesmente excelente. Exclamou Roland animadamente. Em seguida, devemos também soldar esses dois painéis de ferro juntos. O que é isso? Um ferro, balde. Não, é um cilindro, corrigiu Roland. Cilindro? Repetiu Ana, intrigada. Sim, o cilindro pode ser cheio de ar. Roland apontou para outro pedaço quadrado de ferro. Você vê o pequeno buraco acima dele. O ar pode entrar no cilindro através desse pequeno orifício e empurrar o pistão. Bem, e como o diâmetro do pistão é um pouco menor que o diâmetro do cilindro, ele pode se mover livremente para dentro. Até mesmo a genialidade de Ana, diante de tantas palavras desconhecidas, tinha pontos de interrogação acima de sua cabeça. Esses, cilindros, pistão e assim por diante, o que eles fazem? Eles são necessários para o propósito de fabricar uma máquina que possa se mover automaticamente. A máquina a vapor trouxe a primeira revolução industrial, foi a força motriz por trás do desenvolvimento humano, substituindo completamente humanos e animais na força de trabalho. Era um diagrama esquemático com o qual cada engenheiro mecânico estava familiarizado. Para descrevê-lo em palavras simples, era uma versão maior de uma chaleira. Depois de ferver a água, o vapor produzido seria induzido no cilindro. Lá, ele empurraria um pistão conectado a um poste. Assim, a energia térmica foi transformada em energia mecânica. O princípio era muito simples, mas não significava que fosse fácil de fabricar. Sua dificuldade foi colocada na vedação do cilindro e do pistão, bem como na produção do gasoduto. Sem as habilidades adequadas de processamento de metais e confiando apenas no forjamento manual, a fabricação de um cilindro usável seria apenas um sonho. No entanto, com a ajuda da capacidade de Ana, ele poderia compensar a falta de suas habilidades de fabricação. Depois de muito planejamento antecipado, Roland criou um design usando 4 chapos de ferro do mesmo tamanho, assim, a ferraria poderia facilmente moer. Então as chapos de ferro seriam soldadas juntas em um ângulo de 90 graus por Ana. Assim, foi possível obter um cilindro quadrado altamente rígido. Com a ajuda de Ana, ele não precisou usar o processo de produção tradicional. Eles criaram primeiro uma bloqueadora tubular e depois a processaram para criar um cilindro circular. As outras grandes partes também podem ser divididas em pequenos pedaços e depois soldadas. Dessa forma, foi possível produzi-los em uma pequena oficina. Desta forma, eles foram capazes de produzir todos os componentes necessários para o motor a vapor. De fato, antes da invenção da soldagem, as pessoas só podiam confiar na conexão de pequenos pedaços por meio de parafusos ou rebitagem. Como o cilindro interno deve ser liso, os métodos normais de conexão obviamente não poderiam fazer isso. O único problema era o gasoduto. Seu processo de produção não era nada especial, precisava ser aquecido até ficar vermelho, e então o sulco poderia ser martelado na forma certa. Este também foi o método para produzir um cano de pistola de pederneira de carregamento frontal. Mais tarde, o cano só precisava de alisamento e rebobinagem, etc., nada que fosse complicado demais. O problema era que era impossível para Roland chamar o ferreiro para o jardim dos fundos do castelo, já que ainda não se sabia que Ana não havia sido executada. A ferraria não era um dos seus pontos fortes, mas em uma tentativa desesperada, eles tinham que deixar o chefe dos cavaleiros fazê-lo, sob o comando de Roland. Depois de esperar por 3 dias, Roland finalmente teve o primeiro motor a vapor em seu jardim dos fundos. Esta é a máquina poderosa que você estava falando. Carter franziu a testa enquanto olhava para a máquina estranha, mas ele afirmou em primeira mão que esta máquina não tinha nada a ver com magia. Cada uma das placas de ferro foi pessoalmente moldada por ele e, para ele, parecia apenas uma fornalha selada. Era impossível para o diabo ter algum interesse nisso. Mas como poderia mover uma pilha de ferro para cima? Parecia muito desajeitado e não tinha pés, era possível que pudesse voar. Mas, aos olhos de Roland, essa máquina aparentemente simples exalava a beleza da indústria moderna. De pé sobre os ombros dos gigantes, ele naturalmente não precisou inventar o motor a vapor Newcomen, ou o motor a vapor Watt, ao invés disso ele construiu um motor a vapor melhorado. Seu primeiro protótipo já era um motor a vapor de alta pressão com uma biela dupla e uma válvula corrediça. Para melhorar, é melhor do que a maioria dos motores a vapor originais, a chave colocada em algumas das novas ideias inovadoras. Logo você vai entender. Roland despejou um balde de água na sala de vapor e mandou Ana acender a lenha. 10 minutos depois, a água estava fervendo. Logo, um som rangente pôde ser ouvido do cilindro. Roland sabia que era o som da expansão térmica do cilindro. A expansão do pistão de ferro fino era muito maior que a do cilindro e acabaria pressionando firmemente contra a parede do cilindro. Isso não é uma caldeira de água.
Eu não acho que seria realmente um forno, Carter murmurou. Quando o cilindro estava cheio de vapor, uma cena animada apareceu. A haste do pistão começou a empurrar para fora e, quando o movimento estava no ápice, outra haste puxava as válvulas deslizantes, permitindo que o vapor empurrasse o pistão para dentro novamente. A roda conectada aos dois polos giraria muito rapidamente através desse movimento e, com o aumento da potência, a velocidade atingia rapidamente seu pico. A máquina fez um som de zumbido e o gás branco foi ejetado, produzindo uma espécie de aura imbatível e imponente. Isso é o que você chama de forças ocultas na natureza? Perguntou Ana, estupefata. O rosto do cavaleiro principal estava cheio de admiração. A grande roda de ferro que ele precisava para gastar uma boa quantidade de força para instalar, agora estava girando como se fosse leve como uma pena. De pé ao lado da roda, ele podia até sentir uma brisa nova, isso só mostrava o poder impressionante da locomotiva a vapor. Em seu coração, um traço de ansiedade surgiu gradualmente. Sua Alteza dissera que isso poderia substituir o poder de humanos e animais, e parecia que ele não havia mentido. Quando colocado em uma carruagem puxada a cavalo, seria muito difícil para 10 cavaleiros resistirem à sua força bruta. Treinar um cavaleiro qualificado precisou de 15 anos, mas a fabricação de tal máquina só precisou de 3 dias. Se o ferreiro trabalhasse apenas a tempo parcial, ainda assim seria necessário apenas uma semana. Não exigia alimentação e não tinha medo do frio ou da fome. Também não tinha medo de flechas e espadas. Apenas instale um rã na frente dele, e isso pode causar fúria no campo de batalha. Como um cavaleiro tradicional, sua existência ainda era necessária. Asterisco. À noite, quando Roland voltou para o quarto, Nightingale esperava mais uma vez por ele. Desta vez, ela não vestiu o capuz, e ela estava sorrindo e sentando à mesa. Suas mãos brincaram com alguns pergaminhos, parece que os rumores externos realmente não podem ser acreditados. Eles dizem que o quarto príncipe é ignorante e tem um mau caráter, de fato, ele não deveria ter nenhum aprendizado ou habilidade. Na verdade, em comparação com um grande mestre da corte, ele não teria tempo para as civilizações. Este desenho neste papel, são estes os planos para o fogão a vapor. Você chama isso de motor a vapor, certo? Tiro. Eu não consigo nem um pouco de privacidade. Indo e vindo como você quer, você acha que esta é a sua casa. Em seu coração, Roland a amaldiçoou sem parar, mas ele ainda respondeu com um rosto calmo, sim, esses são os planos, mas sem a ajuda de Ana, eles seriam para sempre apenas desenhos. O que é que isso pode fazer? Muito, ele pode ajudar com transporte de minério, drenagem, fabricação de metal, forjamento, em todos os lugares onde a força é necessária, pode desempenhar um papel. Então eu vou levá-lo. Com estas palavras Nightingale pegou o pergaminho e colocou em seu manto. A Associação de Cooperação Bruxa tem bruxas com o poder do fogo também. Ei! Ela balançou a cabeça para parar o protesto de Roland. Claro que não estou apenas pegando suas coisas. Dê uma olhada nisso antes de reclamar. Ela colocou uma pequena quantidade de coisas brancas sobre a mesa. Quando Roland foi até a mesa, descobriu que na verdade era um rolo de papel. Ele gentilmente expandiu o rolo e varre seu conteúdo, isto é, uma carta secreta entregue por pombos. Nightingale explicou em tom alegre, o destinatário era sua empregada. Tire, Tisk, parece que seu harém não é leal. Eu não a toquei, Roland franziu a testa. Tiro, ele podia lembrar que ela parecia segui-lo desde muito cedo, e o ex-quarto príncipe parecia estar interessado nela, mas infelizmente ele não conseguiu conquistá-la, ele só poderia molestá-la levemente várias vezes. Aqui na cidade fronteiriça, para evitar a longa espera por sua empregada pessoal, ela conseguiu o quarto ao lado dele. Ele não esperava que isso fosse realmente um arranjo feito por um de seus irmãos. Embora esta carta não tenha sido assinada, de acordo com o conteúdo, ele poderia julgar que ela foi enviada por um de seus irmãos. Na carta, revelou que o autor estava muito infeliz com o último fracasso, mas os planos para o motim em Longsongstraw não foram autorizados a falhar novamente. Bem, na verdade, o primeiro plano deve ter sido bem sucedido, ele pensou, ou então ele nunca se tornaria Roland Wimbledon. Era improvável que essa carta fosse forjada por Nightingale, porque apenas as pessoas envolvidas nessa conspiração poderiam ter conhecimento do primeiro plano de assassinato. E se Nightingale quisesse matá-lo, não seria um problema para ela. Como você pode roubar isso dela? Sua empregada, Tyr, não é idiota, sua intenção era queimar a carta depois de ler. Infelizmente, ela desviou o olhar quando eu estava logo atrás dela, ela fez um ato de varrer alguma coisa então, como você quer lidar com isso? Você precisa da minha ajuda para lidar com ela. Roland naturalmente entendia o que ela queria dizer com acordo, então ele hesitou por um momento, depois finalmente assentiu. Eu tenho que incomodá-lo. Ele não tinha confiança para fazer esse tipo de coisa sozinho, se você puder, pergunte a ela quem é a pessoa no escuro. Como você deseja, Sua Alteza, Nightingale sorriu, dando uma saudação, bem, esta será a recompensa para o desenho da máquina a vapor. Capítulo 24 Plano de Desenvolvimento. Na manhã seguinte, quando Roland acordou, ele não foi servido por sua empregada, Tyr. Em vez disso, era uma empregada idosa. Quando ele saiu do quarto, seu principal cavaleiro, Carter, já estava esperando por ele. Sua Alteza, tenho más notícias para entregar, Carter falou com uma voz baixa, sua empregada Tiri morreu ontem à noite. O que?
As pálpebras de Roland saltaram, embora ele já soubesse o resultado antes, em seu coração, ele ainda se sentia um pouco desconfortável. Afinal, ela morreu por causa de suas ordens. Ela caiu da varanda em seu próprio quarto. Não encontramos nenhum sinal de luta nem os guardas viram nenhum estranho perto do local do acidente. Então, parece que ela caiu da varanda sozinha, foi um acidente. O cavaleiro relatou os resultados de sua investigação e, ao mesmo tempo, procurou por quaisquer flutuações estranhas nos olhos de Roland. Roland certamente sabia o que Carter estava procurando. Quando estavam em Grycastle, todos sabiam que o quarto príncipe queria levar tiro à força. Nos dias de hoje, era um assunto comum para um príncipe e uma empregada ter um relacionamento, esse tipo de assunto era de menor interesse para os outros. Afinal de contas, quase nenhuma vida noturna existia, então não havia nada a fazer além de se alimentar e fazer a coisa entre homem e mulher. E não apenas com sua própria mulher, o príncipe e a outra alta nobreza trocariam suas mulheres, às vezes até fariam uma festa aberta, então um caso entre um príncipe e sua empregada não passava de uma simples risada. O ex-4 graus príncipe já era conhecido por ser mais moderado nesse tipo de assunto, e mais tarde foi substituído por Chiang, que nunca havia tocado em uma mulher depois de se tornar Roland, com exceção de Tiro, todas as outras criadas podiam ser descrito como gasto. Além disso, após sua travessia, ele teve que enfrentar diretamente os meses dos demônios, de modo que sua mente estava quase cheia de planos de desenvolvimento, e ele não teve chance de desfrutar da vida romântica de um nobre. Isso é realmente lamentável. Roland fez uma expressão de luto. No futuro, a empregada sênior que me serviu esta manhã deveria assumir a posição de Tyr. Ela é a nova empregada-chefe. Carter assentiu e saiu depois de saudar. Quando Roland entrou em seu escritório, ele mais uma vez viu que Nightingale estava sentado em sua mesa de mogno, pau-brasil. Quais são os resultados do seu interrogatório? Nada, ela se matou diretamente quando me viu, sua frustração era claramente audível, ela agiu rápido demais, não houve a menor hesitação. Na verdade, você não a fez cair. Roland contornou-a e sentou-se na poltrona. Eu amarrei-a. Nightingale colocou seu corpo mais perto dele, mas quem poderia saber que ela tinha escondido veneno em seus dentes? Então tive que fingir uma queda acidental. Eu pensei que você fosse experiente. Então, você acha que fez o suficiente para ser pago? Ei, não fale assim. Embora eu não conseguisse tirar nada diretamente de sua boca, isso não significa que eu não consegui nada. Enquanto riu, Nightingale colocou uma folha de papel dobrada na frente de Roland. Eu encontrei isso escondido em seu quarto. Roland espalhou o papel e viu que era uma carta. Na carta, Tyr se referia ao destinatário como irmã, mas o conteúdo era apenas fofoca. No entanto, ele observou que a outra pessoa repetidamente se referiu ao mar, como o cenário era bonito de se ver, seu entretenimento favorito era ficar na praia e ver o pôr do sol, e outras coisas como esta. Finalmente, Tyr perguntou quando ela podia ver sua irmã mais velha novamente, já que sentia muita falta dela. Quando Roland pensou nos territórios que seus irmãos e irmãs governavam, ele tinha certeza de que ele sabia quem era o conspirador. Deveria ser minha irmã mais velha Garcia, certo? Esse é provavelmente o caso, já que seus dois irmãos não podem ver o mar. Eu acho que a terceira princesa Garcia Wimbledon levou a irmã de Tyr como refém e a escondeu. A julgar pelo estilo decisivo de seu suicídio, é improvável que seja um arranjo aleatório. O que quero dizer é que, antes de ser colocada como sua empregada, ela tinha pelo menos 2 a 3 anos de treinamento amplo. Roland suspirou suavemente. De fato, como esperado da luta pelo trono, isso não terminaria sem derramamento de sangue. Mesmo que ele não lutasse, isso não significava que seus irmãos não o arrastariam para ele. Para obter o trono, seus irmãos e irmãs parariam em nada. Ele temia que algo semelhante acontecesse novamente no futuro. Ah, alguém vem falar com você. Você terá que me desculpar, Alteza. Nightingale falou em tom de provocação e soprou ar quente em direção a Roland, e então ela desapareceu de repente em um piscar de olhos. Embora não tenha sido a primeira vez que a viu fazendo isso, mas vê-la desaparecer em plena luz do dia, deixou Roland se sentindo chocado. Ele hesitou por um momento, e então esticou um dedo em direção à mesa vazia. A meio caminho seu dedo foi interrompido por um toque muito suave. Sua Alteza, você não pode fazer isso, você vai deixar Ana muito triste. Bem, parecia que sua habilidade era invisibilidade e não teletransporte, pensou Roland, caso contrário, seria realmente muito poderoso. Logo uma batida foi ouvida da porta. Sua Alteza, sou eu Baruv. Roland retirou o dedo e escondeu qualquer expressão que estava em seu rosto. Quando o ministro assistente entrou no escritório, ele estava segurando um grande pacote de arquivos. Mesmo antes de ele se sentar, ele começou seu relatório do governo da semana passada. Roland também voltou seus pensamentos, ouvindo atentamente o relatório de Baruv. Depois de viver por um mês neste mundo, ele encontrou-se capaz de acompanhar o ritmo de Baruv, ao contrário do começo, onde ele estava confuso e desorientado, sentindo-se completamente deslocado. Em geral, o financiamento da cidade fronteiriça tinha um certo grau de melhoria. O ponto principal para isso foi a venda do minério e pedras brutas para o Willowtown. Como pagamento, eles receberam quase 200 royals de ouro. Depois de terem usado o dinheiro para comprar comida e pagar os salários, ainda restavam 90 royals de ouro. Baruv estava de bom humor, com dinheiro de sobra, passar por esse inverno não seria muito difícil.
Mas Roland estava destinado a não deixá-lo sair de bom humor. Eu quero escolher um grupo de pessoas da cidade para ajudar a lutar contra as bestas demoníacas e, a partir de agora, elas só terão que se concentrar no treinamento. Seu instrutor será meu cavaleiro-chefe e darei a ele instruções especiais sobre como treiná-los. Você precisará fazer uma lista de equipamentos ou equipamentos. Essas pessoas precisarão de armaduras de couro e pics. Eles também precisam ter 2 conjuntos de roupas de inverno, para que possam trocar de roupa. Sua Alteza, isso, de acordo com a convenção, não é um recrutamento temporário permitido apenas como a opção final. Se você enviá-los para o campo de batalha sem mais treinamento, eles serão apenas uma turba caótica. Você acha que é possível assustar as feras demoníacas apenas com números? Depois que o pedido entrar em colapso, teremos mais problemas. Sua Alteza, você realmente insiste em ficar na cidade fronteiriça? Perguntou para o visitante. Se não conseguirmos conter as bestas demoníacas, é claro que vou recuar, mas não acho que não possamos sequer lidar com algumas variações de mutações, de animais normais. De acordo com seus planos futuros, precisaremos de uma quantia maior de dinheiro. Ouvindo que o outro lado era um avarento, Roland teve que rir. Essas são despesas necessárias, vá e faça. Em seu próprio tesouro havia mais de 300 membros da realeza de ouro que eram usados principalmente para pagar pela construção de muros. Os materiais e componentes necessários para o motor a vapor, encomendados na oficina de ferreiro, também eram pagos a partir de seus próprios bolsos. Para o primeiro motor a vapor, ele precisou gastar quase R$ 20 de ouro e precisaria de pelo menos 3 motores. A invenção da máquina a vapor era um componente-chave da Revolução Industrial. Isso era verdade, mas não significava que a máquina a vapor fosse equivalente à Revolução Industrial. Na história, o Reino Unido estava procurando uma possibilidade de substituir as pessoas e a pecuária envolvidas, a fim de aumentar a produtividade nas operações de mineração. Quando Watt melhorou a máquina a vapor, ele imediatamente recebeu uma enorme quantidade de pedidos. Esse novo poder também se espalhou para várias indústrias em um período muito curto de tempo. Neste momento, não havia base para a Revolução Industrial em uma pequena cidade fronteiriça. Pode até dizer-se que a indústria não existia. Então Roland não esperava fazer um pote de ouro vendendo a máquina a vapor, ele só queria colocar essa máquina na área de mineração do norte para puxar minério e cascalho. E quando a produção de mineração fosse aumentada, ele expandiria a escala de uso dos motores a vapor. Seria o equivalente à promoção do desenvolvimento industrial de cima para baixo. Capítulo 25 Milícia. Estas são as pessoas que você selecionou. Quando Roland olhou para o grupo de civis vestidos com roupas surradas, toda a sua coragem voou para longe imediatamente. Sua Alteza, estas são as pessoas que cumpriram os seus requisitos, disse Carter. Ele começou a contá-las com os dedos. Homem, sem antecedentes criminais, entre 18 e 40 anos de idade, sem deficiências, inspecionei cuidadosamente todos eles. Bem, ele sabia que não deveria ter esperado muito. Afinal, a produtividade deste mundo era muito baixa. Ter o suficiente para comer já era uma tarefa difícil, então usar roupas surradas era normal. Como um príncipe, ele ignorou essas coisas. Apenas saindo de seu castelo ele podia ver muitas pessoas que só usavam roupas que não cobriam o corpo inteiro, implorando por algo para comer. Na verdade, na capital do reino de Graicastle, existia um trabalho como portador de cadáveres. A única coisa que eles fariam era coletar as pessoas que morreram de fome e queimar seus corpos todos os dias. Então, qual foi o poder geral de luta neste mundo? Roland fechou os olhos e revisou seu plano cuidadosamente de novo. Provavelmente um pouco mais forte que um lutador de lua de alto nível. Geralmente, quando os lords decidiam guerrear, ou mais precisamente lutar, Roland pensava em nomear suas pequenas lutas como a guerra seria exagerada. Eles convocariam toda a aristocracia colocada sob sua jurisdição em seu território. Um senhor sempre dividiria seu território em vários territórios menores e escolheria os níveis mais baixos de nobreza para governá-los, como um duque escolheria earls, os earls selecionariam viscondes, e novamente selecionariam barões, e assim por diante. Esses nobres geralmente tinham um grupo de cavaleiros e mercenários como seu exército pessoal. Eles eram a força principal nos combates, equipados com uma armadura completa e armas sofisticadas. Ao mesmo tempo, eles recrutavam civis e fazendeiros que trabalhavam em seu território para ajudar durante os combates. Na verdade, eles estavam acostumados a distribuir alimentos para as tropas e, quando precisavam, preenchiam os buracos nas linhas de frente. Bucha de canhão. A maioria das pessoas que morreram no campo de batalha eram as pessoas usadas como bucha de canhão. Lutar entre nobres raramente resultaria na morte de alguém, eles geralmente seriam pegos e depois trocados por resgate. Roland não esperava a ajuda dos vários outros nobres de Bordertown para lutar contra as bestas demoníacas. Na verdade, eles não tinham relação com a cidade fronteiriça. A maioria dos barões locais vivia em Longsongstrord. A fortaleza também estava sob a jurisdição da aristocracia regional. Uma força totalmente civil era hoje em dia uma coisa muito imaginativa. Afinal, eles eram estúpidos e ignorantes, não conseguiam entender estratégias, nem podiam entender a estrutura de comando, e também não haviam recebido treinamento profissional de combate. Como eles poderiam se comparar a um cavaleiro que foi treinado na arte da espada desde os 10 anos de idade? Carter, que estava perto de Roland, sussurrou alguns conselhos para ele. Sua Alteza, esse projeto não é viável. Você olha para eles e me diz, qual deles pode segurar e equilibrar uma espada?
Temo que quando eles encontrarem as bestas demoníacas, muitos deles nos abandonarão e, nesse momento, isso afetará a estabilidade de nossa defesa. Sugiro que contratemos mercenários profissionais de Willowtown ou de outros lugares para proteger as paredes e deixar que essas pessoas façam suas tarefas normais. Não, eu vou usá-los. Roland recusou a sugestão de Carter. Ele não tinha uma boa opinião sobre os mercenários que trabalhavam por dinheiro e não amavam a terra e, além disso, ele não formava seu exército para lidar apenas com as feras demoníacas. Ao longo da história, foi visto apenas uma força cuja membro veio de suas próprias civilidades seria forte e cheio de vitalidade. Quer fossem as forças feudais, as forças do passado não muito distante ou as tropas do exército moderno, havia inúmeros exemplos que verificaram essa regra. Bem, você tem a palavra final, disse Carter, encolhendo os ombros. Então vou começar a treiná-los a partir de amanhã. Embora eu não saiba o quão útil isso será. Com uma espada. Não, primeiro você vai levá-los todos para corridas de longa distância. Roland de repente pensou no fato de que seu cavaleiro-chefe nunca havia experimentado esses tipos de exercícios de treinamento. Sem melhores opções, ele teve que mudar seu plano. Tente encontrar o caçador da última vez e traga-o para mim. Vocês dois serão os primeiros a ver como eu vou lidar com o treinamento. Asterisco. A experiência de hoje pode ser ainda mais inconcebível do que aconteceu nas últimas 2 décadas combinadas. Ele realmente viu Sua Alteza, o quarto príncipe Roland Wimbledon de perto. Ele passou diretamente por si mesmo e até sorriu para ele. Meu Deus, o príncipe estava bêbado. 3 dias atrás, quando ele ouviu o discurso do quarto príncipe na praça, ele sabia que esse inverno seria diferente do passado. Desta vez, eles não iriam para Longsong Stronghold, em vez disso, passariam o longo inverno aqui. A verdade é que ele não entendia a maioria das razões mencionadas pelo príncipe, mas apoiou do fundo do coração o resultado dessa decisão. Seu próprio irmão morreu há 2 anos nas favelas de Longsong Stronghold depois de um mês inteiro sem fornecimento de alimentos. Eles só podiam confiar nos cabras que ganhava com dificuldade de descarregar mercadorias nas docas. Com eles, ele conseguiu comprar pão preto e compartilhá-lo com seu irmão. Mas o inverno estava frio demais. O vento soprava através dos muitos buracos em sua cabana de favela. Sem o suficiente para comer e sem possibilidade de manter a temperatura do corpo, eles não poderiam sobreviver. Quando seu irmão ficou doente, ele entrou em coma e nunca mais acordou. Aqui em Bordertown, ele pelo menos tinha uma casa construída com tijolos de terra. Não havia medo da queda da temperatura ou dos muitos dias com a queda de neve. Ele também viu muitos navios cheios de trigo atracando no cais, e então o trigo foi transferido em lotes para o castelo. Portanto, quando ele ouviu que o quarto príncipe estava recrutando uma força de milícia, ele se registrou diretamente. Claro, ele teve que desistir de seu trabalho como produtor de cascalho. Mas a tentação era grande demais, afinal, eles receberiam um salário mensal de 10 membros da realeza de prata. Isto foi comparável a um artesão especializado em lama. Ele não era mais um menino. Ele só estava esperando até a primavera do ano que vem para se casar com sua futura esposa Cheryl, uma empregada de taberna. Agora ele não tinha problema algum em economizar algum dinheiro. Quanto aos requisitos e às tarefas futuras da milícia mostrada no aviso, ele não prestou atenção a eles. De qualquer forma, era para carregar o fardo de proteger os civis em nome do Senhor. Eles tiveram que patrulhar a muralha da cidade e impedir que os animais subissem a muralha e resistissem aos ataques malucos dos animais demoníacos. Ele teve que passar por um processo de seleção muito rigoroso. Sozinha, a visão de alguns cavaleiros era suficiente para fazer as pessoas sentirem medo. Felizmente, ele tinha um físico robusto e passou pela revisão, mas muitos caras magros foram levados pelos cavaleiros. No final, apenas 100 homens foram recrutados. Mas ele nunca esperava que a pessoa que iria treiná-los seria Sua Alteza Real, o próprio príncipe. Para o treinamento, eles foram levados para um campo de grama a oeste da cidade fronteiriça. No fundo, a muralha da cidade estava sendo construída e, diante deles, havia uma floresta incessante e contínua. O príncipe ordenou que todos se alinhassem, e então ele foi ao local para descansar. Apenas alguns dias atrás eles tiveram chuva forte, então o solo ainda estava úmido e lamacento. A água infiltrava seus sapatos ao longo da costura nas solas, o que fazia com que todo o corpo se sentisse desconfortável. A postura que eles foram ordenados a tomar não era normal. Suas mãos precisavam estar alinhadas verticalmente, presas aos lados das coxas, enquanto as costas precisavam ser perfeitamente retas. Apenas um quarto de hora depois, já se sentiam terrivelmente fatigados. Isso foi ainda mais difícil do que quebrar pedra com um martelo. Mas ele rangeu os dentes e tentou se segurar. Afinal, Sua Alteza Real dissera antes que aqueles que se mudassem não receberiam ovos para o almoço. Deus, fazia tanto tempo desde que ele havia comido um ovo. Aparentemente, todas as pessoas ao seu redor se sentiam da mesma maneira. Embora eles cambaleassem, a maioria deles ainda sofreu. Quando o príncipe declarou que era hora de descansar, ele descobriu que suas costas já estavam encharcadas de suor e que todo o tempo de permanência não era longo, no máximo 2/4 de hora. Aqueles que não puderam perseverar até o momento final ficaram aborrecidos. Parecia que eles podiam ver os ovos rolando para longe deles. Ele simplesmente não entendeu. Por que eles tiveram que praticar essa postura estranha? Apenas em pé foi o suficiente para obter vários sacos de comida.
Se não fosse por Sua Alteza Real os treinando, ele já teria se levantado e começado a discutir ruidosamente. Inesperadamente, após um breve intervalo, o segundo comando que Sua Alteza deu foi ainda mais excêntrico. Ele pediu a todas as pessoas que continuassem em pé em fila. Desta vez, enquanto todos eles perseverassem até o fim, todos receberiam outro ovo para o almoço. Enquanto houvesse uma pessoa que desistisse, todos perderiam a oportunidade de obter um óvulo adicional. Ele ouviu muitas pessoas ao lado dele engolindo sua saliva. Inferno, este era um jogo popular nas fileiras da nobreza. Levando-os todos ao redor com uma cenoura no palito. Porra, ele não era um burro idiota. Mas, no caso de todos poderem fazer isso, não haveria 2 ovos para comer. Isto foi simplesmente a tentação do diabo. Limpando sua saliva transbordante, ele decidiu lutar pelos 2 ovos. TN. Um ovo para governar todos eles. Um ovo para treiná-los. Um ovo para trazer todos eles. E no mundo de amanhã, ligue-os. Capítulo 26 As lições aprendidas da história. Sua Alteza, qual é o significado disso? Antes de Carter só pensava que o príncipe apenas agia arbitrariamente e sozinho, mas agora ele achava que se tornara caprichoso. Na teoria de como treinar um soldado, o cavaleiro-chefe não achava que houvesse um modo mais profissional do que o deles. Sua família tinha um conjunto completo de métodos tradicionais de treinamento, dos 10 aos 15 anos de idade, haveria apenas 5 anos para desenvolver o corpo e dominar todo tipo de arma usada por um soldado. Se eles fossem treinados por mais de 5 anos, então eles se tornariam um soldado de elite, conhecido como cavaleiro, é claro, os treinandos não podem ter experiência civil. Olhando para o grupo de idiotas à sua frente, que só pensava em comer ovos em sua mente, Carter ficou com raiva. Afinal de contas, ovos são caros. Roland falou diretamente em seu ouvido, dê uma boa olhada e lembre-se de tudo. Este é o tipo de treinamento que deve ser realizado nos próximos dias. Claro, alguns detalhes vão mudar. Vou listá-los para você em um papel. Na era das armas frias, havia 2 ou 3 meses de treinamento suficientes para treinar um bom grupo de soldados. Roland não pensou sobre essa questão e tampouco precisou de um daqueles guerreiros espartanos vestidos com roupas de baixo, capazes de destruir animais selvagens com as próprias mãos. A força de combate individual do pessoal de Roland pode não ser forte, mas deve ser bem disciplinada e executar todas as ordens sem falhar. Na maioria das vezes, a força do grupo é mais importante que a força individual. Então, ele precisava deles para formar rapidamente uma unidade. Para realizar essa tarefa rapidamente e passar para o treinamento militar para melhorar a situação atual foi a melhor escolha. De sua experiência pessoal, ele sabia que um mês seria o suficiente para formar um grupo de pessoas de todo o país em uma unidade forte e coesa. Independentemente do processo, o objetivo era claro. E quando esse grupo de pessoas aprendeu a seguir as ordens, Roland poderia começar a implementar o próximo passo de seu plano. Asterisco. Vanner finalmente não conseguiu um segundo ovo para comer. Desta vez, eles tiveram que ficar o dobro do tempo da rodada anterior até que as pernas de alguém enfraquecessem e ele não conseguisse mais perseverar. Neste momento, o quarto príncipe permitiu que todos descansassem e depois ordenou aos seus assistentes que servissem o almoço. Isso transferiu com sucesso a raiva do fraco para a antecipação de comer. Neste ponto, Vanner começou a suspeitar que Sua Alteza provavelmente nunca teve a intenção de deixá-los obter um segundo ovo. O almoço estava lotado em 4 enormes barris, transportados por carruagens fora da cidade. Além da comida, as carruagens também continham muitas tigelas e colheres. Vanner lambeu os lábios, pronto para pular nas carruagens. Mas ele junto com todos os outros foi parado pelo cavaleiro-chefe, que estava na frente deles. Sua Alteza Real, o príncipe, ordenou que todos se enfileirassem em 4 filas e se apresentassem um a um para pegar seus talheres. Quem quer que perturbasse a ordem seria forçado a recuar até o final da fila e pegar a comida por último. As filas eram muito barulhentas quando todos se espremiam para conseguir uma boa posição. Vanner teve muito boa sorte, ele ficou na frente da linha mais externa. Claro, algumas pessoas expressaram seu intenso ressentimento. Então, dentro das fileiras, os sons das pessoas brigando com palavras e movimentos podiam ser ouvidos. Logo os cavaleiros e vários guardas correram para a multidão, escolhendo os desordeiros para serem enviados para o final da fila. Louco, pensou Vanner quando viu o homem à frente dos desordeiros. Ele o reconheceu. Ele era o melhor lutador de rua da cidade, também conhecido como Insane Fist. Ele geralmente confiava na força bruta para causar problemas em todos os lugares. Agora, apenas com as mãos nuas contra cavaleiros e guardas armados com espadas, ele deu uma imagem lamentável. Olhe para a sua pobre aparência agora. Ele sentiu que já havia percebido a preferência de Sua Alteza. Isso se tornaria uma unidade. Em pé, lado a lado, a equipe teve que formar linhas. Todos tinham que se alinhar para comer alguma coisa, sempre mantendo a ordem, nunca saindo. Vanner já havia ouvido de um empresário experiente que parte da nobreza tinha um hobby estranho. E isso era que tudo tinha que ser organizado em ordem, tudo o que se destacasse seria forçado a voltar ao lugar. Na opinião de Vanner, esse tipo de pessoa estava simplesmente entediado e não tinha nada melhor para fazer. Então, eles deliberadamente encontrariam algum problema para se ocuparem. Ele não esperava que Sua Alteza Real fosse tal pessoa. Quando as tampos dos barris foram abertas, Vanner sentiu o forte aroma da comida.
Quando o aroma se espalhou, quase perdeu a tentação. A multidão também ficou inquieta, mas simultaneamente um rugido para ficar quieto veio do cavaleiro-chefe. Vanner pensou que eles provavelmente tinham que se alinhar novamente. Com certeza, o quarto príncipe fez com que todos pegassem seus talheres primeiro e depois se alinhassem novamente para receber a comida. Apesar disso, todos tiveram que engolir a saliva e segurar os estômagos que estavam roncando. Dado o exemplo de Insane Fist, todos ficaram em silêncio, esperando pacientemente pela comida. Os barris estavam cheios de mingau de trigo quente. Para a surpresa de Vanner, ele descobriu que o mingau ainda continha espasmódico. Enquanto era apenas um pequeno pedaço de carne seca, mesmo assim ainda era carne. Depois que ele conseguiu sua parte do mingau, ele também conseguiu seu desejo, seu ovo. Vanner quase devorou sua comida. Parecia que ele não tinha comido há dias, enquanto lambia o fundo da tigela de novo depois de terminar sua comida. Ele nem sequer teve tempo de morder o ovo, enquanto ele engolia tudo, enviando diretamente para seu estômago. Desde que ele comeu muito rápido e não teve cuidado, sua língua desenvolveu bolhas. Depois de colocar a tigela vazia, Vanner deu um tapinha na barriga e alegremente arrotou. Ele não tinha desfrutado de uma refeição tão deliciosa em muito tempo. E ainda mais incrível foi que ele realmente sentiu uma sensação de saciedade. Comer mingau de trigo com pão preto, mesmo se comparado ao céu, não poderia ser melhor. Se ele pudesse comer assim todos os dias, até mesmo lutar na linha de frente contra as feras demoníacas valeria a pena, certo? Depois do jantar, todos tiveram um longo período de tempo para descansar. Durante esse período, todos foram trazidos de volta para dentro das muralhas da cidade, caminhando até o acampamento da patrulha da cidade. Um homem corpulento com a patente de ranger apareceu e começou a ensiná-los a montar tendas. Vanner o conhecia, não havia ninguém na cidade que não conhecesse o Iron Axe. Sua excelente habilidade em tiro com arco deixava até o caçador mais experiente da cidade pensar que estava no auge da perfeição. Espere um minuto, desde quando Iron Axe trabalhou para o quarto príncipe. Parecia que ele tinha visto ele ficar ao lado dos cavaleiros antes. Vanner franziu a testa. No final, qual foi o seu plano de Alteza Real? Ele era um ex-cidadão da Nação da Areia. Você realmente pretende nomear um homem da Nação da Areia como capitão? Carter estava segurando a mesma pergunta, ele não pertence a Grayscastle. Ele nem é uma pessoa do nosso continente. As bruxas também não pertencem a Grayscastle, discordou Roland, mas todas pertencem à fronteira. Além disso, você não vê o que está acontecendo. Mas, Vossa Alteza. Não se preocupe, Roland deu um tapinha no ombro do cavaleiro, em Bordertown, não nos importamos com a origem de qualquer pessoa. Enquanto não houver violação da lei do reino, todos eles serão meus amados súditos. Você realmente não precisa se preocupar. Você também pode escolher 2 capitães. De qualquer forma, no futuro, vamos expandir o número de equipes, então não seria ruim cultivar alguns talentos promissores agora. Ah, isso mesmo. Eu já escrevi os regulamentos de treinamento. Comparado com as pessoas da Sand Nation, acho que você deveria estar mais preocupado com isso. Carter pegou o pergaminho das mãos de Roland. Vasculhando seu conteúdo do começo ao fim, ele de repente sentiu-se tonto. O conteúdo do treinamento era simplesmente inédito, por exemplo, à tarde todos tiveram que dar voltas na cidade fronteiriça depois de almoçar até o pôr do sol. Os regulamentos até enfatizaram que todos tinham que fazer isso e que eles podiam se ajudar no caminho. Se eles perseverassem sem desistir até o final, todos receberiam um ovo adicional para o jantar. Outro exemplo foi quando, à noite, os assobios do lobo foram soprados, todos tiveram que se apresentar imediatamente. Com esses tipos de exercícios de treinamento, ele temia que a maioria deles fosse jogada de um lado para o outro durante a noite. Se os primeiros exercícios já eram difíceis de entender, o último deixou Carter completamente confuso. Todos os dias, depois do jantar, todos têm que ir à faculdade do Sr. Carr para receber treinamento cultural. Sua Alteza. Qual é o significado do treinamento cultural? Eles têm que aprender a ler e escrever. Eu espero que sim, mas o tempo é muito curto. Carr só pode ensinar-lhes algumas palavras e números simples. Esta parte, eu explicarei pessoalmente a Carr. Você só precisa enviá-los. Mas, por que você quer fazer isso? Aprender a ler e escrever não será útil para combater as feras demoníacas. Quem disse isso? Roland teve que bocejar, uma boa unidade também deve ser bem instruída. Esta é uma lição aprendida da história. Capítulo 27 Uma brincadeira amigável. Todos os dias o tempo estava ficando cada vez mais frio, e todos os dias Roland acordava mais tarde e mais tarde. Como membro da classe dominante, ele certamente tinha o direito de ficar mais tempo na cama, até o final da manhã. Em particular, toda vez que ele dormia em sua cama de veludo de 3 camadas de veludo, ele sentia como se estivesse caindo em nuvens suaves. Dodawin nesse tipo de sentimento poderia ajudá-lo a melhorar seu humor. Depois que Roland lavou o rosto e enxagou a boca, entrou em seu escritório, onde Nightingale já estava esperando por ele há muito tempo. Bem, aqui está seu café da manhã. Eu já comi metade enquanto ainda estava quente. Mas agora está frio, disse Nightingale, fazendo beicinho e apontando para a mesa onde restava menos da metade do pão. Olhando para essa cena, parecia que ela era a dona desse lugar e não de Roland. Ninguém te ensinou a ser humilde na presença de um príncipe.
Roland estendeu a mão para pegar os pratos enquanto se sentava em sua mesa. Eu ainda lembro que no começo você levou a etiqueta muito a sério. Ele suspirou dentro de seu coração. Ele realmente não pensara que Nightingale estaria sempre ao seu redor, em vez de acompanhar Ana. Parecia que ela não estava em uma missão, mas sim dando um passeio ao sol. Antes, ela sempre escondeu sua figura. Mas agora, contanto que não houvesse pessoas de fora, ela se mostraria abertamente no escritório sem sequer usar o capuz. Assim. Ela pulou da mesa e deu um arco nobre perfeito. Recentemente você começou a se levantar tarde. Então, eu pensei que comer seu café da manhã ajudaria você a resolver este pequeno problema, Sua Alteza. Ela se inclinou para Roland. Enfim, você não se importa, certo? Eu posso ver que você não gosta desses rituais tediosos. Sua observação foi pontual. Roland silenciosamente a amaldiçoou. Havia alguma coisa que ela não viu. Ele suspirou. Tome o café da manhã com você. Depois que você começa a comer alguma coisa, você tem que terminar. Vou pegar outro se quiser comer. Como você diz, Vossa Alteza. Ela gentilmente sorriu e foi colocar o prato ao seu lado. Roland desenrolou um pergaminho em branco e começou a terminar o desenho do complemento que ele havia desenhado parcialmente. Se ele quisesse manter Bordertown, não seria tão fácil depois de ter uma vitória trágica em sua primeira luta, então ele teve que fazer alguma coisa. Além disso, suas novas tropas nunca tinham visto sangue. Então, Roland estava preocupado que, uma vez que grandes perdas ocorressem, suas tropas recém-treinadas não seriam capazes de criar coragem para ficar nas paredes. Ele precisava das armas de sua época para obter uma vantagem absoluta sobre as bestas demoníacas. Sem dúvida, as armas ajudariam. Na verdade, essa época tinha todas as condições para que as armas aparecessem. Os alquimistas frequentemente criavam um pó, que era chamado de pó de neve, e era usado para celebrações judiciais. Mas este pó de neve tinha a receita errada para ser usada como pólvora, era de queima lenta e sua explosão era mais exagerada do que o dano causado. Nos próximos 100 anos, o protótipo de armas, utilizável para a guerra, provavelmente aparecerá. Essas armas de fogo, por causa de sua operação complicada, exigiriam a colaboração de 2 pessoas para atirar. Em circunstâncias normais, eles eram usados apenas como arma de tiro único. Mas em termos de taxa de fogo e poder, eles ainda não eram comparáveis aos de um arqueiro bem treinado. Roland certamente não estava interessado em repetir a história. Com a ajuda do motor a vapor e a habilidade das bruxas, ele poderia criar armas que tivessem valor real. Eu vi a ordem de compra na mesa quando você estava dormindo. Nightingale engoliu o último pedaço de pão, e então casualmente perguntou, o que você pretende fazer com tanto gelo? É inverno. Se você quiser beber cerveja congelada, você só precisa colocá-lo fora de casa, então por que você compraria gelo extra? A nobreza superior gostava de usar gelo no verão, eles o usavam junto com salitre para desfrutar de leite resfriado, suco de fruta ou vinho. Desde então era a época da estação fria, o preço para a aquisição de salitre era muito baixo. Para fazer queijo gelado, a temperatura atual não é baixa o suficiente, respondeu Roland. Embora a mulher à sua frente não fosse inimiga, ele não podia contar tudo como fez a Ana. O motor a vapor era algo diferente, mas coisas como armas de fogo não exigiam um nível tão alto de compreensão tecnológica. Uma vez espalhada, sua distribuição não podia mais ser controlada. Contanto que ele não soubesse que tipo de pessoa ela era, seria melhor manter algumas coisas em segredo dela. Quando ele pensou até aqui, ele disse implorando para Nightingale, a Associação de Cooperação da Bruxa não só busca a Montanha Sagrada, mas também treina bruxas como assassinas. Não, eles apenas se juntam para encontrar a cura para acabar com sua vida deplorável. Nightingale balançou a mão com desdém. Eu entrei para a Associação de Cooperação Bruxa, mas isso foi há apenas 2 anos. Em outras palavras, você estava trabalhando para outra pessoa antes. Suas excelentes habilidades de atirar facas eram um produto de anos de treinamento duro e boa instrução, então Roland pôde confirmar que tão à parte de mim, há também outras pessoas que são dispostos a abrigar bruxas. Abrigo. O rosto de Nightingale ficou um pouco estranho, como poderia? Se ele soubesse que eu era uma bruxa, ele nem me deixaria entrar pela porta. Temo que ele tenha me matado em segredo, se eu tivesse ficado com ele depois de expô-lo a ele. Oh! Você pode me contar mais? Nightingale sorriu e balançou a cabeça, mas desta vez o sorriso continha muitas emoções desconhecidas. Sua Alteza, você tem que esperar até a hora certa antes de eu lhe contar. Eu sei o que você está ansioso, mas, por favor, tenha certeza. 5 anos atrás consegui minha liberdade e agora não preciso mais trabalhar para mais ninguém. Seu teste de verificação falhou, parecia que seus pontos de charme não eram altos o suficiente, mas suas respostas confirmaram pelo menos uma de suas presunções. Pelo menos 5 anos atrás, ela era uma pessoa que estava envolvida em algum negócio obscuro. Felizmente, parecia que ensinar e usar Nightingale era aparentemente uma coincidência, e seu ex-empregador não era como ele, que pretendia empregar um grande número de bruxas. Roland não seguiu esse ponto mais longe enquanto se inclinava sobre o desenho para terminá-lo. Depois de algum tempo, ele ficou um pouco surpreso que o normalmente falante Nightingale tivesse ficado quieto, e o único som na sala era o do fogo aceso. Quando Roland levantou a cabeça para esticar o pescoço dolorido, não conseguiu detectar nenhum sinal dela no consultório. Para sair sem dizer nada, ele murmurou, quando dobrou o pergaminho em suas mãos e colocou em seu bolso pessoal.
Nos dias que se seguiram, ele estava ocupado em desenhar desenhos de armas ou testar os designs já prontos. Sua intenção era fazer a famosa arma de pederneira. Esse tipo de arma já foi testado ao longo da história, a dificuldade era fazer uma arma semelhante a um arquebus. Primeiro a pólvora teve que ser inserida e depois a bola de chumbo foi carregada. A taxa de disparo estava perto de 3 rodadas por minuto, então não exigia muita habilidade para lidar com as bestas demoníacas. A maioria das bestas demoníacas não conseguia escalar as muralhas, de modo que a distância de tiro era aproximadamente igual à altura das paredes, que era de 3,5 metros. A essa distância, mesmo com um mau objetivo, deveria ser possível acertar as feras, e a bola de chumbo também não perderia muito de seu poder. Se apenas a pele das bestas demoníacas evoluísse para ser tão dura quanto o aço, então elas poderiam ser facilmente abatidas e mortas. A desvantagem colocada no tempo de produção de um pederneira. Tudo começou com o matchlock, o ferreiro teve que martelá-lo lentamente do baril para o gatilho. Toda a produção de uma arma levaria cerca de 3 meses, em que o baril precisava da maior parte dela. Primeiro, tinha que ser batido em uma forma fina e cilíndrica, e então as ranhuras espirais podiam ser gravadas. Embora sem o equipamento certo, era bastante sofisticado, mas ainda assim seria possível para um ferreiro bem educado fazer um bom cano. Essa também foi uma das razões pela qual a Roland criou a máquina a vapor primeiro. Com o motor a vapor, ele poderia usar uma broca de aço para perfurar a broca diretamente no ferro sólido, então, com isso, a velocidade de produção poderia ser aumentada significativamente. Ele não precisava de um mestre ferreiro para fazer o trabalho, ele só precisava de uma mesa na qual ele pudesse afixar o baril. Capítulo 28 Cicatriz feroz. Quando Roland tentou mudar a teoria em prática, descobriu que não era tão fácil quanto imaginava. No quintal, depois de 4 ou 5 dias, a produção de uma broca mais dura foi bem sucedida. Era fácil ficar quieto, já que ele podia usar a chama de alta temperatura de Ana, que poderia facilmente ficar acima de 1500 graus, e era o suficiente para derreter o ferro. Sem precisar pensar no controle de temperatura, e usando o método convencional de produção de aço, foi fácil e rapidamente possível fabricar uma pequena quantidade de barras de aço, ou seja, a agitação de alta velocidade de barras de ferro com ferro fundido. O excesso de carbono e outras impurezas no ferro gusa oxidariam ao entrar em contato com o ar. Repetindo isso várias vezes antes de deixar o ferro fundido esfriar, foi possível obter aço de alta qualidade. O problema colocado dentro do motor a vapor. O ruído e a vibração trabalhados pelo seu protótipo da máquina a vapor foram muito impressionantes, mesmo ao estabilizar a broca era impossível completar um cano. Ao fazer trabalhos pesados ou trabalhos manuais, esse grau de tremor não importava, mas claramente não era possível processar um cano da arma. Se ele quisesse melhorar o motor a vapor, ele teria que criar um regulador de mecânica centrífuga para controlar a potência de saída do motor a vapor, e então ele poderia reduzir o tremor usando engrenagens para ajustar a velocidade de rotação da broca. E ele precisa de um equipamento de usinagem simples. Com tudo isso em mente, Roland simplesmente não encontrou meios de atingir esse objetivo enquanto se preparava para os próximos meses dos demônios. No final, ele só podia usar a maneira antiga e deixar um ferreiro martelar a broca no cano. Mas o plano de produzir armas de fogo em massa era impossível. De acordo com o número de forjarias em Bordertown, só era possível produzir 3,4 barris de raiz por mês, mas apenas no caso em que ele parou a produção do segundo motor a vapor. A única boa notícia foi que não precisava se preocupar com a qualidade dos barris. O ferreiro só precisou derrubar um cano áspero, e então Ana pôde fazer a comissura unificadora. Seu trabalho era perfeito e tão bom que basicamente eliminou o risco de uma explosão de baril. Então Roland não teve escolha senão mudar seu antigo plano. Ele pretendia recrutar caçadores da fronteira, que então formariam uma equipe de rifles. A maioria deles era proficiente em arco e flecha com arco ou besta, ambos eram armas úteis. Além disso, eles só precisam de um curto período de tempo para treinar com as armas de fogo, para que possam ser rapidamente enviados para o combate. Mas agora, com apenas 4 armas produzidas antes dos meses dos demônios, ele só podia escolher os caçadores mais destacados e não tinha mão de obra para formar um grupo de elite. Roland decidiu deixar o Iron Axe lidar com esse assunto. Ele já passou 15 anos em Bordertown, então ele deveria saber quem são os melhores caçadores. Asterisco. No último mês, Brian estava infeliz. Especialmente quando ele conheceu a milícia na rua, seu sentimento insatisfeito seria duplicado. Ele até sentiu um traço de aversão. Ele sentiu que Sua Alteza o havia esquecido. Um mês atrás, quando ele foi chamado pelo cavaleiro-chefe, ele estava cheio de emoção. Ele teria um contato próximo com o quarto príncipe e receberia ordens diretamente de Sua Alteza Real. Quão afortunado e glorioso seria! Ele cresceu em Bordertown, e apesar de ter nascido em uma família de caça comum, em virtude de sua habilidade, ele conseguiu um lugar como patrulha da cidade. Ele sabia que não podia confiar em sua origem familiar para se tornar um cavaleiro, mas, em vez disso, só podia esperar pela oportunidade de obter méritos suficientes para receber a honra de se tornar um cavaleiro. Sua Alteza lhe perguntou o que ele sabia sobre as bestas demoníacas, então ele aparentemente não estava disposto a desistir de seu próprio território durante o inverno. Ele estava tentando encontrar maneiras de lutar contra as bestas demoníacas. Mais tarde, as paredes desenfreadas também provaram que não havia dúvida de que naquele ano eles passariam os meses dos demônios na cidade fronteiriça. Se ele quisesse impedir a invasão das bestas demoníacas, teríamos que montar uma equipe de combate à frente.
Brian pensou que ele próprio era um bom candidato, ele era proficiente em investigar, esgrima e cavalgar, e no ano passado ele foi mesmo a última pessoa em Bordertown que acendeu as chamas, provando que ele não tinha falta de coragem, mas ele nunca esperara que Sua Alteza pretendesse eleger uma equipe da população civil para lutar contra as feras demoníacas. Sim, uma equipe puramente civil, e não apenas ele, mas toda a equipe de patrulha de 10 pessoas não foi aceita durante a revisão pelo chefe dos cavaleiros. Isso foi simplesmente incrível. Sua Alteza achava que essas pessoas, que nunca tinham segurado uma espada, seriam melhores em lutar do que sua própria patrulha da cidade. Ele estava com medo de que quando eles pudessem ver a feroz aparência da besta do mal eles entrariam em colapso instantaneamente. Mas Sua Alteza parecia ser sério. Ele não apenas treinou a turba, mas até mesmo deu-lhes um uniforme e muitas outras roupas. Toda tarde Brian podia ver esse grupo de pessoas vestindo uma armadura de couro marrom e cinza. Eles estavam dispostos em 2 colunas correndo pela rua. No começo, eles estavam faltando qualquer ordem, mas recentemente o tornou mais limpo e arrumado. Enquanto ele mesmo ainda tinha que realizar sua tarefa chata todos os dias, ele não podia ver qualquer possibilidade de promoção agora. Quando ele estava se mexendo e girando à noite, ele podia ouvir um som em sua porta, então a porta se abriu e alguém entrou em silêncio. Ei, estamos de pé, sussurrou uma pessoa em voz baixa. Brian podia dizer a quem esta voz pertencia a um membro de sua própria patrulha, apelidado de Fierce Scar. Em seu quarto dormiu 5 pessoas. Além de si mesmo e da Greyhound, os outros 3 rapidamente se levantaram, e pareciam bem preparados, nem tinham tirado os casacos. Capitão, levante-se, tenho algo importante para lhe dizer. Em Longsong Stronghold, Fierce Scar tinha um parente nobre que não ouvira falar de seu grande e nobre tio. Então, graças a isso, ele tinha um alto status dentro da equipe. Não era bom para Brian ignorá-lo, então ele teve que subir e perguntar, o que aconteceu? Greyhound também acordou, isso é tão tarde, porque você não dorme, você não está com sono. Eu tenho o maior trabalho em suas vidas para apresentar a você. Você quer ser canonizado como um cavaleiro, certo? O que? Knight? Greyhound ficou surpreso. O coração de Brian saltou loucamente e ele rapidamente perguntou, no final, qual é o trabalho? Todos vocês conhecem meu tio Rio, ele não é apenas o arauto do Duque Ryan, ainda mais, ele é um dos seus canufaduns. Esta é uma notícia que ele pessoalmente me confessou, disse Fierce Scar, em voz baixa. O 4º príncipe, preparando-se para se livrar dos grilhões de Longsong Stronghold, deixou o Duque Ryan muito infeliz. Ele decidiu deixar o príncipe saber quem é o verdadeiro dono da fronteira ocidental. Difícil, não, seu plano, assassinato. Greyhound estava tão nervoso que ele até começou a gaguejar, e ele nem sequer falou uma frase completa. Como isso seria possível? Cicatrizou Fierce maniacally, afinal, ele é um príncipe, se nós o matarmos, nem mesmo o Duque Ryan poderia nos abrigar. Eu disse que esta é a sua maior chance na sua vida. Cérebro sentiu subconscientemente que o acordo certamente não era tão simples quanto ele dizia ser, mas a tentação de ser canonizado como um cavaleiro era grande demais, ele não conseguiu se conter e abriu a boca, comece a falar, estamos ouvindo. Comida. Se ele não tem comida, ele só pode se humilhar e voltar para Longsong Stronghold, onde o Duque Ryan já lhe prometeu um lugar. Enquanto pudermos queimar com sucesso a comida que o 4º príncipe comprou anteriormente, o Duque Ryan irá organizar a cerimônia de canonização para nós, e dará a cada um de nós a feição a leste de Longsong Stronghold. Esta é uma oportunidade de ouro, capitão, o que você acha? Você é louco, agora, não tinha astrólogo. Sua Alteza Real disse que este ano. Meses dos demônios provavelmente se manteriam por mais de 4 meses, se colocarmos fogo na comida, se queimarmos tudo, o que nós comeríamos. Greyhound balançou a cabeça de novo e de novo. 2 anos atrás, houve uma grande fome, todo mundo esqueceu. O que isso tem a ver conosco? Perguntou outra pessoa com desdém. De qualquer forma, não pretendo ficar aqui. Se fizermos o trabalho para o Duque Ryan, podemos viver uma vida confortável na fortaleza. Sim, você quer comer esse inferno de escória por toda a vida, não é? Outras pessoas começaram a gritar. Inferno, eles já conspiraram em um momento anterior. O coração de Brian ficou frio, e além disso, exceto o Greyhound, a maioria deles era de fora da Bordertown, eles vieram de todo o reino e eles não têm nenhuma nostalgia com esta cidade. Sentindo-se impotente para pará-los, Brian teve que mudar de assunto, mas o trigo comprado foi transferido para o castelo de Sua Alteza Real, e todas as portas são guardadas pelos cavaleiros de Sua Alteza. Como você poderia seguir com seu plano? É por isso que eu preciso da sua ajuda. Feroz Scar sorriu com orgulho. Desde cedo você tem ficado neste lugar quebrado, então ninguém está mais familiarizado com o ambiente aqui do que você. Lembro-me que você disse uma vez que há um barranco em um poço abandonado e seu fim está ligado ao suprimento de água do castelo. Através dela, podemos entrar silenciosamente no jardim do castelo. Você não achou quando ainda era criança. Como é? Com essa tarefa fácil, você pode se tornar um cavaleiro no futuro, um cavaleiro pessoalmente canonizado pelo Duque Ryan. Um cavaleiro não deveria fazer nenhuma injustiça, ao invés disso, ele deveria ter a coragem de lutar contra ele, e ele não deveria ter medo de nenhum perigo, e deveria estar sempre pronto para proteger os fracos. Para ganhos pessoais do Duque Ryan, os moradores de sua cidade natal enfrentariam a ameaça de fome e morte. Tornando-se um cavaleiro como este, não houve glória alguma.
Ele se recusou a abrir a boca, mas Greyhound começou a gritar. Você é um grupo de maníacos. Você está realmente pensando na ideia de queimar a comida. Eu nunca deixe você sair deste lugar. Vou denunciá-lo, reportar a Greyhound só falou até aqui, sua voz de repente ficou mais fraca, com um olhar incrível ele se virou, olhando para um ex-companheiro de equipe em pé atrás dele e zombando dele. Uma adaga negra estava inserida na cintura do Greyhound, o punhal foi totalmente inserido no corpo. Greyhound estremeceu 2 vezes, ele abriu a boca e tentou dizer alguma coisa, mas ele só podia emitir um som de respiração rouca. O outro guarda mexeu a adaga 2 vezes e depois retirou-a abruptamente. Greyhound, como uma boneca que de repente perdeu seu apoio, desmoronou suavemente no chão. Como? Cicatriz feroz de repente estava tão perto de Brian, que o último poderia até sentir a respiração fétida exalada de sua boca. Eu acho que você tomou uma decisão, certo, Capitão Brian? PN. Se você está interessado no regulador de mecânica centrífuga, aqui estão mais informações e um vídeo. Capítulo 29 Fúria. O castelo na cidade fronteiriça nem sempre ficava no lugar onde estava agora. Quando eles lançaram as bases para o primeiro castelo, o chão desmoronou devido a uma caverna subterrânea. Por causa disso, a posição do castelo havia sido movida. Os esgotos já escavados foram em sua maioria destruídos no desmoronamento, e algumas partes ainda estavam intactas, mas essas partes também foram descartadas por causa da realocação e redesenvolvimento do castelo. Quando Brian ainda era jovem, ele costumava brincar nesses túneis subterrâneos, e um dia ele acidentalmente encontrou uma rota de um poço abandonado do lado de fora da muralha do castelo que levava diretamente a um poço no jardim do castelo. Brian contou a notícia dessa descoberta a seu pai, mas ele sofreu uma surra severa em troca. Seu pai também o avisou de que invadir o castelo do Lorde era uma ofensa capital, no caso em que ele foi encontrado, só poderia terminar com uma jornada para a forca. Através disso, Brian ficou assustado por sua vida e nunca mais entrou nos velhos esgotos. No entanto, quando as pessoas se juntam, começam a beber e conversar, e durante essas ocasiões ele se gabava repetidamente de sua própria capacidade de ter acesso direto ao castelo. Agora ele estava extremamente arrependido. A patrulha da cidade inteira, além da Greyhound, eram 9 homens. Em outras palavras, Firscar havia convencido a patrulha da cidade inteira, e eles agora estavam trabalhando para o Duque Ryan, que estava no controle da parte ocidental do reino. Além disso, as recompensas eram tão boas que presumivelmente apenas poucas pessoas poderiam suportar essa tentação. O poço abandonado estava na parte do lugar que desmoronou no começo, e ainda era um terreno baldio até hoje. Firscar ordenou Brian com sua espada para liderar o caminho, e durante todo o tempo a caminho do poço Brian foi pego no meio do grupo. Os canais bastante espaçosos dos quais ele podia se lembrar de sua infância haviam se tornado muito estreitos. Porque ninguém passou por este caminho, o desvio de água tinha cavado muitos buracos em que cresceram muitas videiras. O cara que esfaqueou Greyhound estava liderando o caminho na frente e segurando uma tocha, na outra mão ele segurava uma machadinha para limpar o caminho de todos os obstáculos. Enquanto Brian fingia lembrar a estrada, no fundo do coração, ele secretamente pensou em uma maneira de escapar. Mas para tais ações, este era claramente um lugar muito inconveniente, aqui ele não tinha possibilidade de escapar. Somente no castelo, havia a possibilidade de obter uma pequena chance. Mas como ele deveria fazer isso? Ele deveria chorar em voz alta para levar os guardas de Sua Alteza para eles. Não, isso era uma má ideia, Firscar só tinha que levantar a mão e ele seria capaz de levar a vida de Brian, ele tinha que se afastar dele, caso contrário seu destino seria como o da Greyhound. Ao pensar em Greyhound, os olhos de Brian ficaram um pouco sombrios. Antes da criação da cidade fronteiriça, ele e o próprio Brian já moravam aqui. Eles cresceram e tocaram muitas vezes juntos, e até se juntaram à patrulha da cidade juntos, o que foi ideia de Brian. A Greyhound nunca esperara que ele próprio fosse eleito capitão da patrulha. Brian estava feliz por ele há muito tempo, mas por causa de sua gagueira, a Greyhound sofrera muito desprezo. Mas hoje ele finalmente teve a chance de ser reconhecido, finalmente chegou uma oportunidade, pensou Brian. Mas quando Greyhound caiu e Firscar rosnou em direção a Brian, Firscar sarcasticamente disse diretamente a seu rosto a verdadeira razão pela qual todos elegeram Greyhound como capitão. Louco, ele foi eleito porque um trabalho importante do capitão é ficar para trás durante os meses dos demônios e cuidar das coisas, como acender as chamas para tocar o alarme. Nós deixamos você fazer isso, porque eu deveria fazer uma tarefa tão perigosa. Esta frase era como uma faca afiada, diretamente apunhalando no ouvido de Brian. Então, aqueles que recusaram modestamente quando receberam a oferta de promoção. Aqueles parabéns, as palavras eram tão falsas, a verdadeira razão era tão feia. Ele mostrou um olhar de choque e desespero em seu rosto, para encobrir a raiva em seu coração. Isso foi simplesmente indesculpável, Brian secretamente se enfureceu, alguém deve pagar o preço por isso. Depois de caminhar meia hora pelo esgoto seco, a multidão finalmente pôde ouvir o som da água corrente. Isso significava que eles não estavam longe de seu destino. Depois que eles viraram uma esquina, de repente a frente ficou muito mais aberta e brilhante, o lugar aberto podia acomodar 2 pessoas de pé lado a lado. A pessoa se movendo na frente do grupo disse, não há estrada à frente, é a boca do poço. E agora? Perguntou Firscar enquanto cutucava cérebro com a espada.
Diga a ele para olhar para cima, Brian narrou. Finalmente chegamos. Esse canal abandonado ficava bem no meio do esgoto do castelo. No momento dos reparos, talvez devido à negligência, eles não selaram essa interface. Cicatriz feroz grudou na parede e deu uma olhada. Aos pés dele a água correndo tinha 1 metro de profundidade, e quando ele olhou para cima ele foi capaz de ver o céu noturno através de um pequeno buraco. Ele deixou que outras pessoas dele olhassem para Brian, e ele pegou sua mochila e tirou um pacote de corda, prendeu um gancho nele e gentilmente jogou-o para fora, apenas para ouvir o som do gancho firmemente grudado na borda do poço. Uma cicatriz feroz seguiu a corda, saindo cautelosamente. Logo, ele puxou a corda de cima e as outras pessoas esquematicamente subiram. Depois de uma longa espera, finalmente chegou a vez de Brian subir no poço. Originalmente, eles só podiam ver a casta à distância, mas agora ficavam bem na frente deles. Cicatriz feroz agarrou Brian e ordenou silenciosamente, você está vindo conosco para o armazém. Brian só esteve aqui uma vez. Embora em sua memória o aspecto do castelo tivesse ficado borrado, ele ainda sabia onde eles estavam. Se eles forçassem a abrir a porta mais próxima do poço, eles entrariam diretamente no castelo. Naquela época, a maioria das pessoas no castelo já havia ido dormir, e a lamparina pendurada na parede do corredor já havia sido extinta também. Na escuridão, alguém teve que acender um fogo. O fogo fraco iluminava apenas um raio de alguns metros, mas Brian esperava sua chance, o que certamente viria. Quando a equipe chegou a uma bifurcação na estrada que levava ao porão, ele apontou para a escada que levava para baixo e, de repente, passou correndo por seus guardas. Os guardas ao lado de Brian foram pegos de surpresa, apesar de prestar atenção em todos os movimentos que ele fez. Brian simplesmente pulou rápido demais, então eles não tiveram a chance de responder, mas logo eles reagiram e pularam atrás dele. Ele desceu as escadas, fora do alcance da luz e desapareceu na escuridão. Oh merda, droga! Uma cicatriz feroz imediatamente tirou sua adaga e pulou para alcançá-lo. Ele pensou que Brian iria se aproveitar da escuridão e iria brincar de esconde-esconde com ele, então ele foi pego de surpresa quando Brian não escapou. Em vez disso, ele ficou pacientemente no final da escada como se estivesse esperando por ele. O feroz Scar notou que seus outros cúmplices já estavam deitados no chão, e nas mãos de Brian estavam a arma dos homens. Idiota, você acha que tem uma chance de ganhar contra mim? Scar assumiu uma postura de alerta, e ele também podia ouvir seus outros homens descendo as escadas. Temos 7 pessoas e você está sozinho. Brian não respondeu, já era desnecessário restringir sua própria fúria. Ele levantou a espada e rapidamente cortou diagonalmente, batendo na espada de Scar, criando instantaneamente faíscas. Antes que Scar pudesse tomar sua próxima postura de defesa, a ponta da espada de Brian já havia perfurado seu ombro. Cicatriz feroz soltou um rugido de dor, e deu um passo para trás para deixar outro homem avançar, bloqueando a perseguição de Brian. Este era um excelente lugar para Brian lutar, com corredores estreitos que seus oponentes simplesmente não podiam tirar proveito de seus números superiores. Ele apenas ficou no centro do corredor e tinha apenas os inimigos à sua frente. Ele seria capaz de segurar 2 pessoas, que tiveram que lutar com espadas lado a lado. Na esgrima, Brian não perderia a confiança contra ninguém na patrulha. Quando esse grupo de bobos preguiçosos jogava e se entregava a um bar, ele ainda estava aprimorando suas habilidades de combate, independentemente do vento, geada, chuva e neve, ininterrupto durante todos os anos. Essa era a escolha dele e a razão pela qual ele não o fez. Grite por ajuda imediatamente. Ele queria pessoalmente vingar o Greyhound. Capítulo 30 Fora do nevoeiro. O substituto de Scar veio apenas receber 2 ataques rápidos de Brian antes de levar sua espada para longe. Eles não eram muito de uma patrulha da cidade, seria mais correto chamá-los de um grupo de valentões. Pensar isso alimentou ainda mais a raiva de Brian. Além de extorsão e chantagem, o que mais essas pessoas fizeram? Greyhound e Brian executaram as tarefas dadas pelo Lorde sem fios soltos, mas as fileiras abaixo deles eram uma categoria completamente diferente. Mas, era esse grupo de lixo, que seria o grupo se refugiando na fortaleza. Esta escória, o flagelo dos 2 que ousaram matar Greyhound, empregando um método extremamente desprezível. Isso foi imperdoável. Sua espada cortou em direção ao seu oponente amedrontado e cortou seu pescoço, mas só neste momento, uma sombra que ficou atrás das costas de seu antigo alvo atacou o coração de Brian em um piscar de olhos. O golpe foi muito sutil, por isso, quando Brian percebeu, já era tarde demais para se defender. Em um ato desesperado, ele violentamente se jogou de costas no chão e, ao mesmo tempo em que estava caindo para trás, sentiu uma dor aguda na região do peito. Depois de 2 giros para trás, ele imediatamente se levantou novamente e assumiu uma postura defensiva. Brian teve sorte que o ataque furtivo só tinha perfurado seu casaco e pele, e não causou nenhum dano pesado. A chave era apunhalar o ponto fraco de um homem com a espada. Pela impressão que ele tinha de seus próprios membros de patrulha, ele tinha certeza de que nenhum deles tinha habilidades de esgrima. Você realmente escapou, o homem chutou as armas perdidas de seus companheiros de equipe, e passo a passo avançou em direção a Brian. Que diabos? Brian se viu incapaz de reconhecer o outro. Ele não era um homem alto, mas suas mãos eram muito grandes em comparação com seu corpo. Quando seus braços caíam de seus lados, suas mãos quase chegavam aos joelhos, seus olhos eram tão estranhos. Brian podia jurar que nunca vira esse par de olhos. Você não é um membro da patrulha da cidade.
Quem diabos é você? Embora 5 dos 10 membros da patrulha da cidade estivessem morando na casa ao lado e ele raramente lidava com eles, ele ainda podia reconhecer essas pessoas. Então esse cara obviamente substituiu um deles e seguiu o time a caminho do castelo. O fato de ele não tê-lo visto antes de entrar no castelo não era surpreendente, afinal, a noite estava escura como breu. No entanto, não houve reação do grupo de Cicatriz Feroz. Como eles o consideravam sem surpresa, havia apenas uma possibilidade: esse cara foi previamente preparado por Firscar. Você pode adivinhar a resposta. Por que você precisa me perguntar? Ele respondeu enquanto sorria com indiferença. De qualquer forma, você vai morrer em breve. Droga, ele me machucou. Cicatriz Feroz amargamente inflamado, víbora, rapidamente cortar suas mãos e pés, eu quero lentamente me banhar em seu sangue. Infelizmente, Sr. Hill, devo dar prioridade à conclusão da tarefa que me foi dada pelo meu senhor. Assim como o nome dele, esse cara era realmente a encarnação de uma serpente. Ele sempre atacava de um ângulo estranho e complicado, além de seu braço extremamente longo. Ele forçou diretamente Brian em uma luta amarga. Brian foi forçado a voltar de novo, e ele nunca conseguiu encontrar uma oportunidade para contra-atacar. Ele era muito descuidado. Em seu coração, Brian podia sentir alguma ansiedade aumentando. Ele já havia lutado por tanto tempo nesta passagem subterrânea, então os guardas acima já deveriam ter percebido a luta, certo? Ele tinha originalmente a intenção de vingar pessoalmente Greyhound, mas agora ele só podia esperar viver um pouco mais, esperando que os cavaleiros da Sua Alteza viessem quebrar o cerco desses vilões. Você parece estar esperando por algo. Viper repentinamente suspendeu seus ataques. Eu acho que você está esperando que os cavaleiros do príncipe venham te resgatar. Infelizmente, este castelo de pedra é construído de maneira diferente dos bares e bordéis comuns. É só uma questão de tempo antes que esses baracos de madeira se quebrem. Mas esta porta aqui, mesmo se você arrancar sua garganta enquanto grita, as pessoas por trás nunca ouviriam nenhum som. Quando Bren ouviu o motivo, ele não conseguiu se conter e hesitou por um momento. Essa era exatamente a oportunidade que Viper estava esperando. Ele golpeou com a espada para baixo, pressionando a espada de Brian para baixo e paralisando-o em seus movimentos, então ele levantou levemente a outra mão e disparou a besta escondida em sua manga. Um longo tiro de um dedo saiu do punho, e quando Brian ouviu o zumbido do mecanismo, o ferrolho já tinha perfurado seus pulmões. De repente, uma dor insuportável explodiu em seu peito. Brian jogou a espada na direção de Viper, depois voltou e correu. No entanto, seu sangue pulmonar estava se infiltrando rapidamente em sua traqueia e dificultou sua respiração. Ele realmente não podia correr muito. Ele tropeçou em um limiar, deu alguns passos desconcertantes e caiu pesadamente no chão. Viper logo pegou, ele queria acabar com essa luta rapidamente, mas foi contido por Firscar. Deixe-me fazer isso, sibilou Firscar com os dentes cerrados, eu quero matar esse cara. Afinal, ele me esfaqueou. Um olhar frio passou pelos olhos de Viper, mas no final, ele ainda se afastou, mas faça rápido, e não se esqueça que ainda temos outros negócios aqui. Cicatriz Feroz agarrou o cabelo de Brian e rosnou para ele, acredite em mim, você vai morrer devagar e muito dolorosamente. Brian queria cuspir no rosto de Firscar, mas a força de seu corpo fluía como água em um buraco sem fundo. Ele não sabia quanto tempo mais poderia viver. Os arrependimentos de sua vida vieram à sua mente, como ainda não conhecer sua esposa e não realizar seu sonho de se tornar um cavaleiro. Mas o que ele mais se arrependeu foi, que ele não vingou o Greyhound. Espere, o que foi isso? Ele piscou uma vez e de repente havia uma mulher sentada na tampa de uma caixa, embora dentro desta luz escura, ele não podia ver sua aparência claramente, mas com um corpo tão requintado, não havia dúvida de que ela era uma mulher. Inferno, isso era uma ilusão. Tem que ser. Ele caiu nesta sala à meia-noite, e definitivamente não havia ninguém lá dentro. Poderia ser que Deus no céu tivesse ouvido suas reclamações e especialmente feito essa fantasia para consolá-lo. Ei, você está tocando tão animadamente no lugar de outra pessoa e até pretende matar alguém na frente do meu rosto. Temo que isso não seja apropriado, certo? Cicatriz Feroz viu algo cintilando na borda de sua visão, então ele abruptamente soltou o cabelo de Brian. Ele tirou a espada da bainha e se virou para ela enquanto ouvia que vários outros membros de sua equipe estavam fazendo o mesmo. Quem é você? Porque eles também reagiriam a ela. Espere, com sua fraca consciência Brian começou a pensar, e se quando o que ele estava vendo não fosse uma ilusão? Claro, eu estou aqui, a mulher saltou da caixa, inclinou-se e afagou a poeira de seu vestido. Na fraca luz do fogo, Brian podia ver estranhos padrões bordados em seu manto, 3 triângulos justapostos e no centro havia um enorme olho. O contorno do olho, quando iluminado pelo fogo, parecia um pouco dourado. Por que você está aqui? Esgueirando-se pelos esgotos como ratos? Sua voz era clara e doce, mas seu rosto não mostrava emoções. Isso era uma anomalia, qualquer um vendo uma cena de assassinato não deveria estar tão calmo. Viper estava ciente desse ponto. Ele parecia solene enquanto se virava lentamente para encarar o novo oponente e de repente atacou com um golpe de piercing. A mulher não parecia preocupada quando ela casualmente acenou com a mão. Mas Viper nem sequer viu seus braços se movendo, ele só sentiu um vento frio soprando através de seu corpo. Vendo uma visão tão inacreditável, Firscar só podia olhar incrédulo.
Ele correu para a frente para ajudar Viper, mas ele podia ver que ele chegou tarde demais para Viper porque o lugar onde seu braço normalmente estava, já estava vazio. Junto com seu braço e espada caindo, Viper caiu no chão. Ao ver isso, Firscar foi tomado pelo medo e pôde sentir uma pressão estrangulante em sua garganta. Outros não sabiam, mas ele conhecia muito bem os membros do Viper. Vicioso, astuto e muito perigoso. Esta foi a avaliação do seu tio de Viper. Ele podia recrutar outras pessoas, ele possuía força absoluta e nunca deveria ser subestimado, era até difícil para Brian deter os ataques de Viper por meio quarto de hora. Mas agora, ele havia sido surpreendido por uma mulher e até cortou todo o braço. Todo mundo não fica estupidamente parado. Vai e mate ela! Gritou Viper enquanto pressionava suas feridas. Devido ao seu sangramento excessivo, a visão de Brian começou a embaçar. Ele só podia ouvir passos caóticos, sons de armas se chocando, bem como o som de corpos batendo no chão em todos os lugares ao redor dele. Então, tudo ficou abafado. No final, o que aconteceu? Ele tentou virar a cabeça e olhou na direção da luta, o que viu então era uma imagem muito difícil de entender. A mulher era como um fantasma, entrando e saindo da multidão como quisesse, desaparecendo de novo e de novo. Cada um de seus ataques penetraria os sinais vitais do inimigo. Não era possível chamar de briga, seria melhor dizer que ela estava dançando. Ele nunca tinha visto alguém capaz de manejar armas assassinas enquanto tinha tal senso de ritmo, matando alto e baixo, desenhando um caminho inconcebível. Em contraste, as pessoas ao seu redor não eram nada mais do que um grupo de palhaços desajeitados. Eles tentaram revidar, apenas para cair em vão. No final, só ela ficou de pé, orgulhosa e independente. Essa foi a última cena que ele viu antes de perder a consciência.